E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo bombástico do nosso canal. E olha só, muita polêmica em cima de Bolsonaro, que ele atacou a Globo e fala em convidar Roberto Marinho para o STF. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, criticou o jornalismo da TV Globo. Em entrevista no final da tarde dessa terça-feira, o presidente afirmou que deveria chamar Roberto Marinho, fundador do Grupo Globo, que morreu em 2003, para a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal. Olha só, quando o mundo fica sabendo, o Brasil fica sabendo pelas televisões, em especial a TV Globo, eu acho que a próxima vaga para o Supremo eu vou dar para Roberto Marinho. Convidar o Roberto Marinho para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele julga e condena em fração de segundos, ironizou o presidente. Já nas redes sociais, a fala do presidente gerou questionamento dos internautas. Será que o Bolsonaro sabe que Roberto Marinho já faleceu? Escreveu o ator Bruno Galhaço no Twitter. Olha só, dentre outras informações muito importantes que agora vem abalando a população brasileira, uma delas é do advogado da Lava Jato afirmar que Moro procurou mais se defender do que atacar. Vejam só, alguns dos principais criminalistas que enfrentaram a Força-Tarefa de Curitiba e defenderam seus clientes na Operação Lava Jato afirmaram que o depoimento do ex-juiz Sérgio Moro significou um recuo e trouxe poucas novidades em relação ao que o ex-ministro já havia afirmado desde que deixara a pasta da Justiça. No dia 24 de abril, o Moro arredondou a história, fez um recuo sem comprometer o presidente e sem se comprometer, afirmou o criminalista Alberto Jassarias Toron, também criminalista, Roberto Podival, que defende o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Disseu, afirmou que Moro não tinha outra opção em seu depoimento. Para Podival, se o ex-juiz desse uma opinião negativa, o presidente poderia se colocar em uma posição difícil. Tanto ele quanto Toron acreditam que o Ministério Público Federal poderia questioná-lo. Entre as hipóteses de acusações, o ex-titular da Justiça poderia, em tese, ter de se enfrentar. Esta é a de prevaricação. Moro assumiu uma postura defensiva, afirmou Podival. Durante a Lava Jato, era conhecida a fama de estrategista de Moro. O então magistrado se comportava sempre como se estivesse 2 passos atrás do que ele realmente estava e de onde gostaria de chegar. Mas lá era quem decidia e a retórica usada por ele com os investigados pouco importava. De acordo com o Podival, o ex-juiz se vê agora diante de uma situação nova que ele não controla. Ele não pode mais escrever o roteiro do que vai acontecer, por mais que imagine aonde ele pode terminar. As decisões sobre o futuro de Moro estão nas mãos do Procurador-Geral da República e do ministro Celso de Mello, e isso coloca na defensiva. Moro está na posição de muitos que passaram pela 13ª Vara Criminal de Curitiba. É também um investigado. Podival continua argumentando que, ao dizer que não denunciou o crime, nem imputou nada ao presidente, o ex-ministro se exime da obrigação de provar o que quer que seja e não pode ser acusado de acreditar ao presidente uma conduta ilícita que ele soubesse ser mentirosa. Ele se coloca fora do campo criminal da acusação de denunciação caluniosa ou da prevaricação, pois seria precisa a prova do dolo, da intenção do agente em cometer o crime. Para o criminalista, Moro tenta conduzir seu relato para os campos da moral e da ética. Resta saber se o roteiro que Moro tenta escrever terá o fim desejado pelo ministro. Olha só, galerinha, além disso também, outra notícia bombástica, aonde a fofoca e o trabalho regular da Polícia Federal, segundo Moro, vem tudo à tona. O ex-ministro Sérgio Moro divulgou na noite dessa terça-feira para rebater mensagens apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada, no fim da tarde. Nela, Moro classifica como fofoca notícia divulgada pelo portal O Antagonista sobre o inquérito do Supremo Tribunal Federal mirar deputados bolsonaristas aliados do Planalto. Isso é fofoca.
tem um DPF, delegado da Polícia Federal, atuando por requisição no inquérito da fake news e que foi requisitado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, diz a primeira mensagem. Não tem como negar o atendimento à requisição, completou Moro. Segundo o presidente, a mensagem confirmaria que, então, ministro tinha informações privilegiadas sobre o caso. O Moro diz que isso é fofoca, porque ele tem informações privilegiadas. Ele diz que esse inquérito que existe no Supremo não tem nome de deputado federal nenhum, afirmou Bolsonaro. Em nota, Moro afirma que sua declaração buscava minimizar o fato do inquérito mirar aliados do presidente, ciente da intenção de Bolsonaro em trocar o comando da Polícia Federal. A fofoca empregada nas respostas à primeira mensagem tem esse sentido, de que a Polícia Federal nada fazia além de seu trabalho regular, disse Moro. Já em relação à segunda mensagem do presidente, não consegui responder à afirmação dele de que a existência desse inquérito seria mais um motivo para a troca na PF. Moro disse que cabe respeitosamente a Bolsonaro explicar como o inquérito se relacionaria com a necessidade de substituição do comando da PF. Esclareço a presidente. A nota foi produzida apenas porque o próprio presidente trouxe esse debate a público na data de hoje, concluiu o ex-ministro. Pois é. Nota em relação à divulgação de nova mensagem de texto pelo presidente da República sobre o inquérito do STF envolvendo deputados bolsonaristas. O presidente enviou, nos dias 22 e 23 de abril, o mesmo link de sites antagonistas com o título PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Nas duas vezes, ciente da intenção do presidente de substituir o diretor-geral da Polícia Federal, busquei minimizar o fato, afirmando que quem conduzia o inquérito era o ministro Alexandre de Moraes e que a Polícia Federal só cumpria ordens. A fofoca empregada na resposta à primeira mensagem tem esse sentido, de que a Polícia Federal nada fazia além de seu trabalho regular. Já em relação à segunda mensagem do presidente, não consegui responder à afirmação dele de que a existência deste inquérito seria mais um motivo para a troca da Polícia Federal. Entendo respeitosamente que cabe ao presidente da República explicar como o inquérito se relaciona com a substituição do diretor-geral da Polícia Federal. Esclareço que a presente nota foi produzida apenas porque o próprio presidente trouxe esse debate a público na data de hoje, Curitiba, 5/5/2020. Sérgio Fernando Moro, assinado por ele, essa carta revelando assim a verdadeira preocupação de Sérgio Moro. Já Bolsonaro torna-se sem efeito a recondução de Mantovani para a Funarte. O presidente Jair Bolsonaro tornou sem efeito o ato do chefe da Casa Civil, general Walter Braga Neto, que renomeou para a presidência da Funarte o mesmo maestro Dante Mantovani, afastado do cargo logo após a posse da nova secretária da Cultura, Regina Duarte. A decisão de Bolsonaro atendeu às pressões de dentro e de fora do Planalto. Está previsto para esta quarta-feira um almoço entre Regina Duarte e Bolsonaro no Palácio do Planalto, para tentar amenizar o descontentamento de lado a lado. O presidente está convencido de que Regina é muito suscetível ao setor considerado todo de esquerda. Já a secretaria se sente desprivilegiada, sem poder algum e sem condições de montar a própria equipe. Em entrevista na porta do Alvorada, Bolsonaro já chegou a reclamar que queria Regina mais próxima e que as pastas dela tem muita gente de esquerda preparando ideologias de gênero, essas coisas todas que a sociedade não admite. Depois de dizer a ela que é uma excelente pessoa, criticou que tem dificuldades nesse sentido. Mantovani entrou na Funarte na gestão de Ricardo Alvim, demitido da Cultura por manifestações de cunho nazista, e chocou o mundo artístico e as opiniões públicas ao declarar que o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa o aborto, que ativa o satanismo. Ao assumir Regina Duarte, tratou rapidamente de afastá-lo.
Ela, porém, não consegue nomear seus nomes preferidos para cargos de ponta da cultura e, ainda por cima, tem sido obrigada a engolir nomes impostos pela chamada ala ideológica do governo, comandada pelos filhos do presidente. Um desses nomes é o de Sérgio Nascimento, um negro que renega publicamente a existência de racismo no Brasil e já opinou publicamente que a escravidão foi positiva para os negros brasileiros. Regina tentou demiti-lo da Fundação Palmares, responsável pelas políticas dedicadas às artes negras, e não conseguiu. Assim como o juiz Sérgio Moro abandonou 22 anos de magistratura para entrar no Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, Regina Duarte abdicou de 5 décadas de estrelismo na Rede Globo para assumir a Secretaria de Cultura. O padrinho de sua nomeação foi o general Luiz Eduardo Ramos, amigo de sua família, mas desde a posse ela só sofre revés e começou a ser criticada até em entrevistas por Bolsonaro. Assim, ao tornar sem efeito a recondução de Mantovani e convidá-la para almoço, o presidente dá demonstrações de que não pretende perdê-la no cargo, pelo menos não já. Porém, os 7 erros que põem o Brasil na rota do lockdown, segundo especialistas, regiões brasileiras chegaram a um cenário tão crítico de calamidade do sistema de saúde por causa do coronavírus, que a única saída agora seria uma maior restrição circular de pessoas e até um lockdowns, de acordo com especialistas. Lockdown é um termo em inglês para confinamento ou isolamento compulsório e pode ter diferentes graus de rigor, da restrição maior do transporte público e privado ao bloqueio total de estradas de cidades ou estados. É diferente da adesão voluntária da população ao isolamento social, porque pode restringir a circulação de pessoas através de bloqueios e punições, de multas à detenção, como ocorreu na Itália e na Espanha, por exemplo. O objetivo do isolamento das pessoas, voluntário ou compulsório, é reduzir as contaminações pelo coronavírus e ganhar tempo para que o sistema de saúde possa atender os pacientes mais graves. Se muita gente estiver infectada de uma vez, pode não haver leitos para todos, como já acontece em alguns estados do Brasil que atingiram ocupações máximas de leitos de UTI. Temos um aumento de casos, aumento de mortes e redução de isolamento. Não vejo outra solução a não ser tomar uma medida muito mais forte, muito mais extrema, diz Paulo Lotufo, epidemiologista da USP. O Brasil começou bem com isolamento social, com algumas antecedências, mas cometeu alguns erros ao longo do caminho que colocou o país na rota do lockdown. A BBC News Brasil falou com 5 especialistas da área de saúde para entender que erros foram esses e por que o confinamento pode ser a melhor solução para algumas regiões. A adesão irregular ao isolamento social. O primeiro motivo, citado por especialistas para uma eventual necessidade de restrição severa de circulação de pessoas ou confinamento compulsório, é que simplesmente muitas pessoas não fizeram o isolamento social proposto até agora ou abandonaram uma quarentena no meio do caminho. Se formos pensar no país como um todo, o isolamento foi muito irregular. Em alguns lugares, praticamente não existiu. Avalia Raquel, infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Na visão da epidemiologista Raquel Martins Lana, o isolamento começou a ser afrouxado no momento mais crucial, como o vírus demorou um tempo para chegar ao Brasil, regiões do país até começar a se preparar com antecedência. A gente estava indo relativamente bem, com tempo para construir hospitais de campanha, aumento do número de leitos e ganhando certas vantagens para deixar a transmissão mais devagar, diz ela. A epidemia ficou um pouco mais lenta no Brasil e houve um pequeno retardo no colapso do sistema em alguns lugares. Mas quando a gente ia ver isso, o isolamento abandonado em muitos lugares e rapidamente houve um aumento dos casos graves. Lana é integrante do MAVE, Grupo de Trabalho de Pesquisadores de Computação Científica da Fiocruz e Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, que vem analisando a situação da disseminação do vírus no Brasil.
Se tivéssemos continuado com o isolamento, como no início, provavelmente não precisaríamos agora de uma medida radical como o isolamento obrigatório. A gente tinha adesão alta, não era uniforme, não era igual em todo o estado, mas estava funcionando, afirma ela. Já agora, anunciar futura flexibilização da quarentena, isso pode agravar. Para o epidemiologista da USP, Paulo Lotufo, gestores que anunciaram a flexibilização da quarentena no futuro cometeram um grande erro. O estado de São Paulo, por exemplo, comandado por João Dória, acertou em adotar o isolamento social com certa antecedência, enquanto simultaneamente aumentava a capacidade do sistema de saúde. Mas em 20 de abril, Dória anunciou que a quarentena seria flexibilizada caso alguns critérios fossem cumpridos. A data prevista para a flexibilização era a de 11 de maio, 3 semanas depois do anúncio do governador. Para Lotufo, teria sido um erro aventar essa possibilidade. A leitura que passou para a população foi a que, opa, tudo bem, está liberado, disse ele. O que estamos percebendo é que quando você sinaliza com uma data, as pessoas já assumem a postura na hora. Não foi só o governo do estado, algumas cidades paulistas também quiseram flexibilizar a quarentena ainda antes da data estipulada por Dória. E isso foi comunicado para a população. Stucci, da Unicamp, diz que anúncios assim passam a impressão de que está tudo bem. Essas notícias acabam confundindo muito. A leitura das pessoas é: se ele já está falando que vai flexibilizar no futuro, é porque está tudo bem agora. Eu posso abrir minha lojinha aqui, reunir meus amigos. Já outro ponto muito crucial e não menos importante é falta de restrição de circulação durante os feriados. O erro, de acordo com o Lotufo, foi ao não ter havido restrições durante a Semana Santa em São Paulo. No período do feriado, de 5 a 11 de abril, muita gente viajou para o interior do estado e para o litoral. Deveria ter havido um bloqueio, ninguém poderia entrar nem sair da cidade. Teve ida e vinda muito grande entre os municípios, diz ele. Stucci menciona que houve 3 feriados consecutivos no último mês: a Páscoa, Tiradentes, 1º de maio. Deveria ter havido um maior bloqueio e restrição de estradas para dificultar a locomoção de pessoas. Já outro ponto crucial foi o comportamento do presidente em minimizar riscos e confundir a população. Desde o começo da pandemia no Brasil, Bolsonaro tem abertamente desrespeitado as regras de distanciamento social, incentivando, participando e inclusive causando aglomerações na capital federal. No dia 15 de março, quando o Ministério da Saúde recomendava que aglomerações fossem evitadas e a Organização Mundial da Saúde já recomendava o afastamento social, Bolsonaro celebrou em sua conta no Twitter atos que estavam acontecendo pelo país, depois de negar que ele mesmo os estivesse convocado. Chamou a Covid-19 de gripezinha, minimizando a doença em rede nacional no dia 24 de março. No dia 29 de março, um dia após o ex-ministro Mandetta defender o isolamento social e recomendar que as pessoas não saíssem às ruas, Bolsonaro deu um passeio por várias partes de Brasília. Entrou em uma farmácia, em uma padaria, causando aglomerações e tirando fotos com apoiadores. Entre eles, pessoas com mais de 60 anos, parte do grupo de risco para o Covid-19. Depois disso, em outras 2 ocasiões, nos dias 9 e 10 de abril, voltou a sair em passeios por Brasília, causando mais aglomerações e abraçando e dando apertos de mãos em apoiadores. Bolsonaro também chegou a participar de uma manifestação. No dia 19 de abril, endossou e esteve de corpo presente em um protesto com bandeira contra a democracia em Brasília. O presidente até discursou na manifestação. A última aparição, claramente violando as recomendações da OMS e de seu próprio Ministério da Saúde, foi neste domingo, dia 3 de maio, quando foi à rampa do Palácio do Planalto falar com apoiadores, sem máscara. Não respeitou o distanciamento social e pegou crianças no colo para tirar fotos. Além disso tudo, desde o começo da pandemia, o presidente do Brasil vem fazendo uma série de declarações minimizando a doença causada pelo coronavírus e rechaçando medidas para conter a sua disseminação pelo Brasil. E daí,
Lamento. Quer que eu faça o quê? Disse ele quando o país ultrapassou a marca de 5.000 mortos na semana passada. É um desserviço imenso e influencia muito a população. Avalie Stucchi. De um lado, vemos na televisão notícias sobre a pandemia, sobre o coronavírus. De outro, vemos um presidente dando beijinhos, abraçando, andando sem máscara e atraindo multidões. Diz ela, citando como contraponto a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, em seus pronunciamentos sobre o coronavírus e a importância do distanciamento social. Para ela, a postura do presidente tem dificultado o trabalho de todos que tentam mostrar a área da saúde e da imprensa. Qual é o caminho que deu certo nos outros locais e o que é importante para controlar a transmissão? Certamente não é um caminho como essa falta de exemplo, essa remada contra a maré, que vem sendo feita pelo presidente. Outro ponto muito importante que o Brasil não está vencendo a essa rota e está no caminho do lockdown é o que? A dissonância entre Bolsonaro, governadores e prefeitos confundem e dificultam diretrizes únicas. A postura inadequada de Bolsonaro frente às recomendações da OMS para o enfrentamento do coronavírus soma-se à dissonância de recursos entre presidentes, governantes e prefeitos. Enquanto Bolsonaro minimizava a pandemia no Brasil e defendia a continuidade de serviços para evitar danos econômicos, governadores foram os primeiros a adotar medidas de isolamento social no Estado brasileiro para tentar achatar a curva das infecções no país. Enquanto Bolsonaro, a disputa vem se arrastando desde o início da crise. Na semana passada, Bolsonaro disse que a fatura de mortes deveria ser enviada aos governadores. Para Ana Maria Malik, professora da Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Centro de Gestão de Saúde da instituição, isso é um problema, porque mostra que não há clara governança nacional na qual as pessoas consigam acreditar e saber qual é a diretriz para o país e para cada região. Os discursos não estão afinados, o que causa insegurança na população, diz ela. A população acaba achando que pode tomar suas decisões de fazer ou não o isolamento, já que os mandantes não estão de acordo uns com os outros. Para Stucchi, a falta de união de diretrizes também afeta municípios e estados, o que acaba trazendo muita confusão para a população. A revelia do governo de São Paulo, por exemplo, Campinas e Ribeirão Preto já anunciaram planos de reabertura do comércio. Mais um ponto super importante, no meio da troca do ministro da Saúde, dificultou a adesão da população. No meio da pandemia, no dia 16 de abril, Bolsonaro admitiu seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O Brasil não havia chegado ainda ao pico da epidemia e vinha numa crescente de contaminação. Antes da demissão de Mandetta, houve semanas de embate entre Bolsonaro e o seu ministro, principalmente porque o presidente discordava de manifestações deste a favor das medidas de isolamento social. A troca de gestão do ministério no meio da crise aconteceu quando a gente estava conseguindo a maior adesão da população. Perdemos muito tempo com isso, diz Lana, da Fiocruz. Isso desestruturou toda a população que ficou sem saber o que fazer, desmobilizou a gestão de saúde e, consequentemente, a população. O oncologista Nelson Teixe assumiu o Ministério da Saúde no lugar de Mandetta e só deu uma coletiva de imprensa quase uma semana depois de assumir a pasta. Seu antecessor dava entrevistas coletivas diárias para responder às perguntas de jornalistas e informar a população sobre o coronavírus e as medidas de contenção tomadas no país. Uma das principais notícias também que leva o Brasil à rota do lockdown é essa: notícias falsas e promessa de curas milagrosas que desviam a atenção da necessidade de isolamento também agravou bastante. Promessas de tratamento que curariam a Covid-19, doença causada pelo coronavírus, também pode ter causado a impressão de que a quarentena não era necessária. A hidroxicloroquina, por exemplo, foi propagandeada por Bolsonaro como solução do Brasil para a doença. O presidente recomendou o uso do medicamento, que ainda não tem comprovação científica de sua eficácia contra a Covid-19. Em suas redes
redes sociais, até em um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. O Brasil e os Estados Unidos fizeram o uso inadequado de promessas de tratamento curativos e milagrosos. Isso faz com que possivelmente muita gente comece a se automedicar e demorar mais para ir ao hospital. Diz Stucci, o uso político do cloroquina foi um desserviço e pode ter tido reflexo negativo para o isolamento. As pessoas pensam que tem uma cura, um remédio baratinho que qualquer um pode comprar e que vai ficar tudo bem. Ela também destaca o papel que possivelmente notícias falsas possam ter exercido na quarentena. De fato, houve circulação irrelevante de notícias falsas minimizando a gravidade da Covid-19 no Brasil. Uma pesquisa feita em parceiros pelos projetos Eleições Sem Fake, do Departamento de Ciência da Computação, da UFMG, e Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP, analisou 2.108 áudios que circularam entre os dias 24 e 28 de março, em 522 grupos públicos de WhatsApp, com a participação de mais de 18 mil usuários. O estudo conclui, entre os 20 áudios com maior circulação, 5 negavam a gravidade da doença causada pelo coronavírus. 4 desses 5 áudios estavam entre os 10 mais compartilhados por usuários e continuam supostamente com supostos depoimentos de profissionais da saúde, testemunhando UTIs vazias e funerárias sem corpos, entre outros. Já o lockdown brasileiro. A pandemia vem evoluindo de diferentes formas em diferentes regiões do Brasil. Por isso, eventuais confinamentos compulsórios devem ser considerados localmente e não nacionalmente, dizem os especialistas. Cada lugar tem uma história, um número maior ou menor de casos. As epidemias são locais, explica Aloísio Barros, professor titular do programa de pós-graduação de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Em algumas regiões do Brasil, o lockdown já é cogitado ou já foi aplicado. Em São Luís, capital do Maranhão, foi a Justiça que determinou o bloqueio total da capital do estado e mais 3 municípios da região metropolitana, por ao menos 10 dias. A capital atingiu a ocupação máxima dos leitos de UTI. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, disse estar considerando um lockdown em algumas cidades do estado. No Rio de Janeiro, apesar do secretário estadual de saúde, Edmar Santos, defender as regras mais rígidas para o isolamento social e citar o lockdown como uma alternativa, o governador Wilson Witzel disse na noite de segunda-feira no programa Roda Viva da TV Cultura que um eventual lockdown no estado teria que partir do Poder Judiciário, como ocorreu no Maranhão. Também disse que cogita punições para quem descumprir o isolamento social no estado. A gestão Bruno Covas, do PSDB, começou a bloquear avenidas importantes da capital paulista na segunda-feira para reduzir a circulação de pessoas. Para Stucci, um eventual lockdown nas regiões do país deveriam ser feito à brasileira e não necessariamente copiando o isolamento compulsório feito em outros países. Ela diz que não faria sentido aplicar muito para os brasileiros, por exemplo, já que seria mais uma conta que os brasileiros vai ficar devendo por conta da situação econômica do país. No momento, ela defende, sim, restrição do deslocamento das pessoas de forma ostensiva, bloqueando a mobilidade urbana. Senão, o descontrole e a perda de vidas vai ser maior ainda. Para Lana, em regiões mais críticas, o lockdown é o recomendável. Agora, porque leva tempo para mobilizar todo mundo, de novo, para seguir as regras de isolamento social voluntário. Até conseguir fazer um trabalho de mobilização já se perdeu muito tempo. Não temos mais tempo hábil em alguns estados onde a crise já está bem séria. Qualquer descuido pode levar ao descontrole, diz Barros. Tem gente achando que a epidemia é igual torneira, que a gente vai lá controlando. Eu acho que a epidemia é mais como um fogo no mato. Quando chega num determinado ponto, ninguém segura mais. Já apurações de denúncias de Moro contra Bolsonaro avançam. O primeiro escalão do governo terá de prestar depoimento sobre a possível interferência da política do presidente Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ontem ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Celso de Mello, que os 3 integrantes palacianos citados como testemunha pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sejam ouvidos no inquérito aberto na Suprema Corte. Segundo o ex-juiz da Lava Jato, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, General Augusto Heleno, e os ministros da Casa Civil, Walter Braga Neto, e da Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos, viram o presidente ameaçá-lo de demissão em algumas reuniões gravadas no Palácio do Planalto, em 22 de abril, 2 dias antes de deixar o cargo. Aras pediu uma série de diligências a ser cumpridas nos próximos 5 dias úteis a contar da intimação para apurar os fatos narrados por Moro. O PGR quer que prestem depoimento a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, e os delegados da Polícia Federal Maurício Valeixo, Ricardo Saad e Carlos Henrique de Oliveira Souza, além de Alexandre Saraiva, Rodrigo Teixeira e Alexandre Ramagem Rodrigues, para que prestem informações acerca de eventual patrocínio, direto ou indireto, de interesses privados de presidente da República perante a Polícia Federal, visando o provimento de cargos com comissões e exonerações de seus ocupantes. A PGR também recorreu ao STF a autorização para obter cópia de vídeo de reunião realizada entre o presidente e vice-presidente, ministro de Estado e presidentes de Estado e presidente de bancos públicos no dia 22, no Palácio do Planalto, além de comprovação das assinaturas da exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, publicado no Diário Oficial da União, o DOU, em dia 23 de abril. Augusto Aras fez exigências porque a primeira assinatura a aparecer no DOU foi a de Sérgio Moro, que negou ter assinado a demissão de Valeixo. Aras também exigiu o acesso ao suposto documento da exoneração de Valeixo, uma vez que Bolsonaro disse que o ex-chefe da Polícia Federal teria pedido demissão. Além disso, a PGR demanda laudos periciais na mídia que espelha dados do celular do ex-ministro e um relatório de análise das mensagens de textos e áudios, imagens e vídeos. Já no desdobramento, no entender de Paulo Camon, diretor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, as diligências de Aras mostram que estava havendo um desdobramento no inquérito. Já foram encontradas algumas evidências que existem outras análises, há indícios a serem explorados, mas é preciso ter cautela. Embora seja importante, porque o primeiro escalão terá de prestar depoimento, ainda não se sabe o que isso vai gerar, avaliou Roberto Dias, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, compartilha da opinião. É de praxe, quando pede abertura de inquérito, ouvir todos os citados pelo depoente. Seria estranho se fosse o contrário. É uma forma de avançar na investigação, disse para Andréu Fernandes Faria, advogado criminalista e sócio do Baima e Fernandes, advogados associados. O pedido mostra que o inquérito está andando. O procurador está fazendo o trabalho dele, de ouvir todos os envolvidos. São elementos que podem confirmar o que Moro está dizendo ou não, assinalou. Segundo o especialista, é preciso lembrar que há vários instrumentos para uma exoneração. O formal é o mais recomendado por não deixar dúvidas, mas pode ter sido feito de outras formas. A comparação de assinaturas também depende muito do tipo, porque o que se usa mais são assinaturas digitais com senha, destacou. Farias lembrou que o inquérito apura ao mesmo tempo a falsidade ideológica e coação, se referindo ao presidente, e calúnia e crime contra a honra, neste caso sobre Moro. Outra informação também muito importante e válida, aonde juíza rejeita pedido para rever decisão que obrigou Bolsonaro a entregar exames. Pois é, a juíza federal Tatiana Pataro
Pereira rejeitou nesta segunda-feira, dia 4, um pedido da Advocacia Geral da União para rever a decisão que obrigou o presidente Jair Bolsonaro a apresentar os laudos de todos os exames feitos para identificar a infecção ou não pelo novo coronavírus. A magistrada que atua na primeira instância entendeu não haver motivos para uma revisão por parte dela, porque já existe um recurso apresentado no Tribunal de Justiça Federal da Terceira Região, ou seja, o caso já está em segunda instância. Não cabe à magistrada reanalisar a decisão que concedeu a tutela de urgência, em face da qual já está interposto no recurso cabível, observou a juíza. Na semana passada, ao analisar a ação do Estado de São Paulo, a juíza Ana Lúcia Petri Beto havia determinado a apresentação dos documentos em 48 horas. Após o governo entregar o relatório médico, ela não aceitou o papel e deu mais 48 para a entrega dos documentos solicitados. No último sábado, quando o prazo já estava prestes a ser superado, a desembargadora Mônica Nobre, plantonista do TRF, suspendeu por 5 dias a contagem do tempo para a apresentação dos documentos. Agora, cabe ao relator do caso TRF, desembargador André Naborrete, manter ou não a decisão da juíza de primeira instância. Na manhã desta segunda-feira, o processo chegou formalmente ao gabinete dele. O Estadão garantiu na Justiça Federal o direito de obter os laudos de todos os exames do novo coronavírus feito pelo presidente da República. O presidente já realizou pelo menos 2 testes para saber se foi contaminado pela doença, em 12 e 17 de março, e divulgou que os resultados foram negativos. Ele tem se recusado, no entanto, a apresentar a cópia do exame. Em vez de enviar o laudo de todos os exames, como determinou a Justiça, após o pedido do Estado, a Advocacia Geral da União encaminhou um relatório médico de 18 de março, no qual atesta que Bolsonaro se encontra assintomático e teve resultado negativo para os testes do novo coronavírus realizado no mês passado. A juíza não aceitou o relatório e deu 48 horas para que os exames sejam entregues. Bem, galerinha, esse foi mais um vídeo do nosso canal e olha só, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando de última hora, tá certo? Falamos aqui sobre notícias dos famosos, políticas, curiosidade, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever nos canais parceiros que se encontram na descrição do vídeo, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau!